dava importância a essas etapas. E eu digo para vocês, é muito importante não pular etapas na alfabetização. A gente não pode pular etapas, porque é isso que vai ser determinante para formar o todo, aquele leitor hábil, aqueles requisitos que eu preciso preencher anteriormente, vai permitir que a criança tenha uma compreensão da linguagem adequada, mas principalmente ela seja capaz de reconhecimento das palavras adequadamente. E aí sim formar como produto um leitor hábil, certo, gente? Então, vamos seguir aqui, que eu gosto de mostrar essa árvore. Essa árvore é para a gente ter a noção dessas etapas que existem para alcançar o reconhecimento de palavras. Então, imagine o seguinte, o topo dessa árvore aí, né, o que a gente vê lá em cima, a gente vê uma árvore vistosa e tudo mais. Se a gente faz uma analogia com as árvores que a gente vê aí na rua, né, a gente nem imagina que tem uma raiz forte fincada no chão, que tem um bom desenvolvimento, né, que tudo aquilo que é essencial para ver essa árvore bonita. Então, a pré-alfabetização seria como a raiz dessa árvore, essa preparação. É aí que a gente vai ensinar essas habilidades que eu citei anteriormente: consciência fonológica, relação letra-som, consolidar o princípio alfabético, memória fonológica, nomeação automática rápida, conhecimento das letras, traçado de letras, enfim, tudo isso eu vou formar nessa raiz, né, nessa preparação. Aí eu vou avançar para uma fase que eu vou ensinar a criança a decodificar. Agora ela vai usar todo esse conhecimento que eu ensinei antes, essas partes, vai unir e ler a palavra e escrever a palavra. Mas primeiro ela vai ler, primeiro ela vai aprender a ler. O escrever vem numa outra etapa, quando ela já sabe ler e agora ela vai escrever de maneira autônoma. Isso daqui é muito importante, porque às vezes a gente tem a ideia de que copiar é escrever. Não, não é. Copiar é uma coisa, a criança pode copiar, assim como você pode copiar uma imagem, pode pegar essa minha estátua aqui e copiar. Quer dizer que você sabe desenhar autonomamente? Não, você está copiando, né? Você tem uma referência. Agora, o fazer de maneira autônoma que está a grande liberdade do ato de ler e escrever, certo? Então, eu vou ensinar a ler. Nessa etapa do ensinar a ler que entra o método de alfabetização. Antes eu estou falando da preparação. Agora eu vou ensinar a ler, entra um método fônico de alfabetização. Aí eu não posso. Eu preciso chamar a atenção de vocês o seguinte, porque às vezes acontece assim, a pessoa faz tudo certinho na pré-alfabetização, chega na hora de alfabetizar, método não importa, vou ensinar um pouquinho de cada coisa, vou usar uma alfabetização aqui, eu costumo dizer self-service, uma alfabetização aleatória, sabe? Vou usar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e o resultado também vai ser aleatório. Então, não. Agora eu preciso usar o quê? Método fônico de alfabetização para formar a criança aprendendo a ler por uma rota fonológica de leitura. Já ouviram falar disso? A rota fonológica de leitura é a primeira rota que a criança precisa aprender a ler. Primeiro, ela precisa aprender essa conversão de um estímulo visual, fazer um processamento fonológico para acessar a leitura e o significado. Depois, a gente tem a segunda etapa, que é aí, eu vou pegar minha árvore de novo, a segunda etapa, que é automatizar essa leitura. Aí eu tenho estratégias para desenvolver a fluência em leitura e a compreensão em leitura. Aí sim, quando eu automatizo a leitura, eu tenho uma outra rota de leitura entrando em atuação, que é a rota léxica de leitura, que é o pronto reconhecimento das palavras. Chega aí, parece que a criança aprendeu a ler naturalmente, porque ela já bate o olho e já reconhece a palavra. Mas ela só consegue chegar nisso quando anteriormente eu ensinei ela pela rota fonológica. Inclusive, ao longo da vida, a gente vai usar essa dupla rota de leitura, porque terão momentos em que a gente vai precisar decodificar a palavra pedaço a pedaço. Não vai ser mais suficiente o rápido reconhecimento da palavra, porque existem palavras novas, existem palavras fora de contexto, existem palavras que eu ainda não conheço.
Então, eu preciso ter essa estratégia lá inicial da alfabetização bem consolidada. Rota fonológica de leitura e a rota léxica depois. Olha, quanta novidade eu trouxe aqui para vocês, quantos nomes diferentes, quanta a teoria, essa teoria da visão simples da leitura, ela simplifica realmente. E, obviamente, que dentro da formação de alfabetização, essa simplicidade está aliada com a praticidade de colocar isso em prática, etapa a etapa, porque olha só, cada pedacinho da árvore aí, a gente tem as práticas pedagógicas que estão alinhadas com essa sistematização. E veja só que coisa rica quando a gente domina a sistematização, a diferença que a gente consegue fazer, inclusive a diferença que a Natália, minha aluna, conseguiu fazer em uma rede